Tem uma outra informação, porque a Polícia Federal pediu que a Justiça Federal reconsidere a abertura do inquérito para apurar supostos crimes de guerra e genocídio atribuídos ao soldado israelense Yuval Wagdani. A determinação de investigação emitida pela juíza Raquel Soares Chiarelli durante um plantão de 30 de dezembro de 2024 se baseou em denúncias apresentadas pela Fundação Rim Rajab, que é pró-Palestina. No entanto, a Polícia Federal adotou uma postura cautelosa, argumentando que o caso requer uma análise mais detalhada antes de avançar para a instauração formal de um inquérito policial. O pedido de reconsideração apresentado pela polícia está embasado em questões técnicas e jurídicas que envolvem a aplicação do direito penal brasileiro a crimes contra a humanidade. O caso divide a cúpula da PF e serviu de exemplo para que o governo de Israel orientasse os seus soldados a deixar países estrangeiros em razão desse receio de novas acusações. Mota, falávamos sobre isso ontem, né? E você, inclusive, em dado momento, disse, bem, se é uma determinação da Justiça, caberá à Polícia Federal fazer essa investigação. Mas, assim, surpreende, né, que inclusive a própria Polícia Federal pedindo que a Justiça reconsidere esse pedido de investigação. É uma excelente surpresa, Caniato. Eu prefiro ser surpreendido dessa forma do que ao contrário. Esse é um assunto que a gente tem que comentar com cuidado, mas que não pode passar em branco. Mais uma vez, eu repito, e que as minhas palavras sejam escutadas em todos os lugares. Meus amigos estrangeiros, cidadãos de outros países, cidadãos israelenses, saibam disso. A nação brasileira é muito diferente do Estado brasileiro e do governo brasileiro. A maioria dos brasileiros apoia Israel e o direito do povo judeu de ter a sua pátria. Eu já disse aqui, eu tenho parentes judeus e repudio toda essa atividade ideológica contra o povo judeu e contra o Estado de Israel. Segundo essas notícias mais recentes, a Polícia Federal teria argumentado que o caso requer uma análise mais detalhada antes que possa ser instaurado um inquérito policial. Esse pedido de reconsideração apresentado pela Polícia Federal estaria embasado em questões técnicas e jurídicas. Meus parabéns à Polícia Federal, é isso o que a gente espera da polícia. Você, Nelson Kobayashi, debatemos e analisamos amplamente essa notícia no dia de ontem, decisão da Justiça determinando essa investigação de um soldado israelense que passava férias aqui no Brasil. Isso tem repercutido demais, repercutiu tanto que a própria Polícia Federal pediu que a Justiça Federal reconsidere esse pedido de investigação. Enfim, o que a gente precisa tratar e considerar em relação a pedido da Justiça Federal e também a esse posicionamento da PF. É importante considerar que há este pedido de reconsideração porque a questão não é consolidada. O assunto não está resolvido juridicamente aqui nas interpretações da Justiça brasileira. Aliás, a gente já tem alguns precedentes no sentido da própria opinião da Polícia Federal, que a simples assinatura do Brasil ao Tratado de Roma, que é o tratado que cria e endossa a autoridade do Tribunal Penal Internacional, que tem sede em Haia, na Holanda, e que é a Corte Internacional que julga e processa e julga os crimes contra a humanidade, a simples assinatura, o simples fato do Brasil ser signatário, não traz ao ordenamento jurídico brasileiro a existência de um crime que, pelas leis e pelo que diz a Constituição, deve ser precedido de uma lei. E lei, não de assinatura de tratado. Este tratado precisa ser revalidado aqui, inclusive com o detalhe de prever a existência de algum ilícito penal. Nesse sentido, já decidiu, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça em precedentes e precedentes que foram, inclusive, disponibilizados em informativos jurisprudenciais, e é nisso que está amparado a Polícia Federal. Ou seja,
Não é o caso de instauração de inquérito policial, porque não haveria justa causa jurídica para isso, não haveria aqui um crime já em pleno vigor a ser apurado. Mas, diante da celeuma jurídica, o que a polícia entende por viável é abrir um processo investigatório um pouco mais simples. Tem um nome técnico que eu não vou me lembrar agora de como funciona esse procedimento no âmbito da Polícia Federal, mas foi isso que eles fizeram e, aparentemente, fizeram amparado no que já decidiu a Justiça brasileira. Provavelmente, se a Justiça Federal for seguir o precedente da Corte Superior, esse pedido de reconsideração vai ser aceito. Pois é, li alguns artigos que diziam que a decisão da juíza, claro, estou dizendo que eu li, né? Mas a decisão da Justiça poderia estar amparada em pareceres do Tribunal Penal Internacional, inclusive mandados de prisão, mas contra as lideranças israelenses, né? Contra o primeiro-ministro, o presidente de Israel. Agora, se utilizar desse entendimento para investigar um soldado que estava passando férias aqui, muitos questionam a validade disso. Você, delegado Palumbo, Polícia Federal pedindo agora que a Justiça Federal reconsidere a investigação. O episódio do soldado israelense que veio descansar aqui no Brasil, passar férias na Bahia, mas foi alertado pelo governo de Israel e saiu do país, deixou o Brasil. E fez bem de ter saído do Brasil, né? Isso é absurdo, né? O Kobayashi deu uma aula de direito, aliás, ele é um excelente professor. Para você instaurar um inquérito, você tem que ter a tipificação. Qual foi o crime que ele cometeu? O que foi que ele fez? Qual foi a conduta que ele cometeu? Você instaura inquérito policial através do delegado de polícia, de uma portaria, ele baixa uma portaria, através do Ministério Público, que faz uma requisição, e aí tem o sentido de ordem, ou através do Poder Judiciário. Agora, você fazer uma investigação contra um soldado que não tem poder de decisão. O soldado não comanda ninguém. Ele é comandado. Ele é o mais baixo no escalão da hierarquia de um exército. Soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major, e assim vai. Até chegar a general, e assim vai. Agora, isso não me parece nem um pouco plausível. Isso me parece mais uma ação revestida de viés político e ideológico. Por isso que eu sou favorável das polícias serem independentes. As polícias não podem ser de governo. A polícia tem que ser de Estado e tem que ter legitimidade para agir em assuntos que lhe cabem. E não simplesmente, nossa, como o nosso governo aqui é mais favorável àquele lado, vamos abrir uma investigação, que não é assim que funciona, não é assim que deveria ser. E isso não acontece só em âmbito federal, não. As polícias estaduais também são revestidas desse viés político e ideológico, dependendo do governador que manda nela. Todas as polícias do Brasil, seja federal, civil, militar, elas obedecem a um comando. Ou é o governador ou é o presidente da República, que é a autoridade máxima. E é óbvio que muitas das vezes investigações e operações deixam de acontecer ou acontecem por causa do viés político e ideológico daquela pessoa que ocupa o cargo do executivo. Não me parece plausível esse tipo de investigação contra um soldado que veio passar férias aqui no Brasil. E após o Brasil pedir investigação, Israel, viu, Mota, tem alertado os seus soldados sobre postagens nas redes sociais. Então, o governo israelense pede cuidado para os soldados, inclusive em relação a esses procedimentos ilegais infundados contra eles em alguns países. E, naturalmente, esse episódio do Brasil também motivou esse pedido por parte do governo israelense. Ontem, né, Mota, você falou sobre insegurança jurídica, né? Repercussões e a maneira, a percepção como estrangeiros acabam olhando para o Brasil, né? Foi um recado ruim que a gente acabou passando para o resto do mundo, né? Péssimo. Péssimo para quem trabalha para o Estado brasileiro, que agora está sujeito a uma medida dessas em represália em qualquer lugar do mundo. Quanto ao caso em si, eu confesso, eu sou engenheiro, eu não consigo entender esses direito esses detalhes, né? O militar israelense estava de férias no Brasil. Ele, pelo que eu sei, foi um dos que sofreram com o ataque terrorista do Hamas contra Israel, no 7 de outubro. Parece que ele participou da reação inicial de Israel para tentar salvar os reféns. Parece que a instituição que pediu a prisão dele tem sede na Bélgica e não tem representação oficial no Brasil. E a decisão foi emitida durante um plantão judiciário. Então, resumindo, o que eu entendo do caso, a Justiça Federal decidiu
durante um plantão judiciário, investigar um militar estrangeiro da ativa que estava de férias no Brasil, que tinha entrado legalmente no país, e essa investigação tinha, por motivo, um fato supostamente ocorrido fora do território brasileiro, portanto, que não estava sujeito à jurisdição brasileira, e a decisão foi pedida por uma entidade estrangeira sem representação no Brasil. Olha, desculpe, eu sou engenheiro, não entendi nada dessa história. Agora, Koba, esse ponto destacado pelo Mota é interessante. O fato do Brasil ser signatário do Tribunal Penal Internacional nos obriga a respeitar todo tipo de entendimento, inclusive sobre crimes de guerra, genocídio, por aí vai. Isso abarcaria também um soldado que participou de um conflito? Como funciona isso na prática? Qual é a discussão, Caniato? O Brasil é signatário do Estatuto de Roma e portanto, está debaixo da autoridade do TPI. Então, se tiver uma ordem de prisão do TPI contra o soldado ou contra quem quer que seja, o Brasil tem que executar, tem que ir lá e tem que prender. Essa é uma questão, não há discussão sobre isso. Qual é a discussão? Não tem ordem de prisão vinda do Tribunal Penal Internacional contra esta pessoa. Uma entidade que tem lá o seu lado pró-Palestina, e não é pró-Palestina, na verdade. Se você pesquisar bem, o fundador dessa entidade, ele tem ligação lá com os líderes do Hezbollah, que foram mortos recentemente pelo Estado de Israel. Então não é pró-Palestina, tem uma ligação com grupos terroristas, na verdade. Esta entidade pediu à Justiça Brasileira que investigasse, processasse e punisse, no final das contas, esse soldado. Ou seja, não se trata de respeitar a autoridade do Tribunal Penal Internacional. Este sim, se tivesse dado uma ordem, o Brasil, como signatário, tem que cumprir, respeitar a decisão judicial de uma autoridade que o Brasil é signatário, que o Congresso Nacional reconheceu, ou seja, é democrático que se reconheça a autoridade deste tribunal. Agora, processar e punir por um crime que não foi endossado, ratificado no ordenamento jurídico e, portanto, não tem lei no Brasil que diga que o que esse soldado fez lá fora deve ser processado aqui no Brasil, isso é que é ilegal com base justamente em outros casos que a Justiça já enfrentou. Um exemplo para a gente entender bem essa diferença dos casos envolvendo o soldado de Israel e dos casos em que o Brasil deve cumprir as ordens do TPI é envolvendo, por exemplo, os casos do Vladimir Putin. Esse tem contra ele ordem de prisão. E recentemente, no ano passado, quando ele cogitava vir ao encontro do G20, no janeiro de 2024, aqui no Brasil... A manifestação foi muito amistosa, inclusive. O presidente Lula até questionou, tem que ver direito esse negócio de a gente estar debaixo do TPI, por que é que os Estados Unidos não estão e a gente está, vamos ver, enfim, e até questionou. Depender da pessoa, né? Exato. Pode relativizar mais do que isso, no TPI responde a mais de 3 processos, não tem mandado de prisão, mas responde a 3 processos e com grandes probabilidades de condenação, o Nicolás Maduro. E já respondendo a esses processos, foi recebido com honras de Estado, aqui, tapete vermelho no território brasileiro. E aí também não se ligou tanto assim para a autoridade do TPI, que tem o Maduro como réu. Agora, o soldado israelense, a gente não vê nenhum discurso político. Pelo contrário, a Justiça está até acatando com constitucionalidade e legalidade duvidosa um soldado de um aliado histórico que deveria ser do Brasil, o Estado de Israel. Nesse governo é que tem as suas dificuldades diplomáticas na relação com esse governo que está aqui. Pois é um aliado histórico e muito próximo ao Brasil. Há pouco tempo atrás, inclusive, né, delegado Palumbo, lembramos no programa de ontem, você não estava, da tragédia de Brumadinho, né? Israel rapidamente disponibilizou muitos homens, vieram de avião com suas tecnologias para ajudar na identificação dos corpos que estavam soterrados por aquela lama. Enfim, é uma ligação, como bem disse o Koba, histórica. Agora, muitas pessoas ficaram em dúvida. Caso essa investigação avançasse, quais seriam os recursos e os mecanismos da Polícia Federal para identificar os possíveis crimes de guerra cometidos pelo soldado que estava passando férias aqui, hein, delegado Palumbo? Com todo o respeito que a gente tem à Polícia Federal, né? Mas convenhamos, né? A Polícia Federal tem várias outras prioridades, né? Isso é bizarro, eu estava até dando risada aqui, porque o único instrumento que eu vejo, talvez o Kobayashi possa me corrigir, seria a carta rogatória, que é você pedir para ouvir alguém que está em outro país através de uma autoridade. Você faz diligência, você
chamam as pessoas, intimam as pessoas. O que eles iriam fazer com esse soldado? Está tudo resolvido, né? Assim, mas pelo amor de Deus. Se tivesse tudo resolvido no Brasil, teríamos tempo para fazer isso. Mas a lista é longa do que devemos fazer, né? Seria melhor a gente aprender o que a gente não deve fazer, né? No caso, as instituições brasileiras. Porque isso é absurdo. Seria mais ou menos como um inquérito, guardar as devidas proporções, da baleia. Né? Não tem o que fazer? Realmente, a Polícia Federal não tem o que fazer? É essa a impressão que eu tenho. Porque não é possível ver um soldado, que é o mais baixo escalão de um exército de outro país, e vamos investigá-lo. E aí, como é que vai ser essa investigação? A Polícia Federal vai mandar alguém lá em Israel, a Polícia Federal vai expedir uma carta rogatória, que é um instrumento para você ouvir outras pessoas em outros países através das autoridades de lá. Pelo amor de Deus, é absurdo isso, fica até difícil da gente comentar. Quando a gente vê ações como essa, descredibiliza completamente uma instituição séria, que faz trabalhos sérios e que não deveria estar se submetendo a esse tipo de investigação que não vai levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Então vamos intimar esse soldado. Ele, não quero falar. O que a Polícia Federal vai fazer? Vai expedir uma ordem de prisão baseada em quê? Baseada no quê? Baseada em qual artigo? Se não sequer sabe o que ele fez lá, qual foi a ação dele. Não, tá tudo errado aí, viu? Não tem nem pé nem cabeça. Isso é absurdo, é difícil até de comentar. Várias mensagens, uma pessoa escreveu vergonha alheia, outra espero que seja um caso pontual, que tenha sido uma leitura da juíza e não do judiciário brasileiro. Mota, quer fechar você, por favor? Quero. Não acredito que seja caso pontual, porque a gente já viu nos últimos anos inúmeras manifestações de hostilidade do governo e do Estado brasileiro em relação ao Estado de Israel, né? A esquerda internacional tem uma postura contra o Estado de Israel. A gente viu logo depois do massacre de 7 de outubro que, ao invés de se mobilizar para prestar solidariedade à nação que sofreu aquele massacre, a gente viu a esquerda internacional, a gente viu isso acontecendo em campos de universidades americanas, manifestações da Europa a favor dos terroristas. A gente viu isso aqui no Brasil, pessoas indo para as ruas fazer manifestação a favor dos terroristas. Até onde eu sei, nenhuma dessas pessoas foi investigada, muito menos processada. Então não é uma coisa acidental que está acontecendo no mundo hoje, é uma coisa gravíssima. Agora, eu suspeito que a partir de 20 de janeiro as coisas vão mudar nesse setor também. A gente vai ver várias pessoas passando pelo mesmo processo de conversão, ainda que forçada, pelo qual passou o Mark Zuckerberg.